Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia, uma aula para todos vocês aí do 8º ano. Forte abraço pessoal, olha só, hoje nós iremos falar sobre esse tema bem pequenininho aí, a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e dos Estados Unidos no continente africano durante o período da chamada, nós já falamos tanto aí sobre a tal da Guerra Fria. Pessoal, prosseguindo, a influência tanto norte-americana, e a gente está dizendo Estados Unidos, quanto a influência soviética, a gente está falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era liderada pela Rússia, certo? Elas tiveram não só influência na Europa, na América Latina, mas em todo o mundo, em todo o globo terrestre. E a África também, na Ásia, e a África também não vai ficar fora disso aí. Então, no continente africano, nós tivemos a influência, a disputa também dessas ideias aí, dessas duas superpotências, bipolarização, essa divisão em dois polos aí, o polo socialista e o polo capitalista, A União Soviética e os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Vamos inicialmente observar essas imagens aqui que eu selecionei para vocês. E a gente observa o seguinte, essa daqui é justamente o continente africano. E aí nós teremos que relembrar um assunto que a gente já comentou nas aulas passadas, em outras aulas aí com vocês, que foi a chamada, vamos ver se vocês conseguem identificar aí, esse mapa do continente africano, todo retalhado, dividido, lembrando o quê? Lembrando a chamada partilha da África, divisão da África, que foi estabelecida através da Conferência de Berlim em 1884, que seria dividida o continente africano em áreas de influência, em áreas colonizadas, neocolonizadas. Quando a gente fala neocolonizadas, neocolonial, a gente está querendo dizer de novo. Esse neo significa novo, novo colonial, novo colonizado, novo colonial e assim por diante, certo? Então foi uma nova colonização, uma neocolonização do continente africano, liderada por quem? Liderada por países europeus, pelas potências industriais europeias, que tinha o objetivo de buscar o quê? 3 coisas básicas: mercado consumidor, matéria-prima para a sua indústria, que matérias-primas eram carvão, tecidos, algodão, assim por diante, carvão, petróleo e tudo mais. Naquela época ainda não era o petróleo ainda, mas estava se iniciando o petróleo, o carvão, minério de ferro e tudo mais. Isso era matéria-prima que as potências europeias necessitavam, precisavam, procuravam, beleza? Mão de obra barata para retirar esse produto da terra e tudo mais, e mercado consumidor, ou seja, pessoas para poder comprar os produtos industrializados dessas potências europeias. Quem eram elas? Era a Inglaterra, ou seja, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, Portugal também pegando a proporção, ou seja, todos esses países europeus, eles eram grandes potências industriais e buscavam essas 3 coisas que a gente já falou aqui para vocês. E com isso, eles achavam o foco disso tudo, dessa busca por matéria-prima, nessa busca por mão de obra barata, e nessa busca por mercado consumidor no continente africano. E cada pedacinho desse aqui representava uma área de influência dessas potências europeias industrializadas. Ok? Outra coisa que eu selecionei aqui para vocês, a gente deu para entender a questão da partilha da África. Então, toda a África ela vai ser dividida entre os países do continente europeu, que eram países industrializados. Beleza? O que vai acontecer? Outra imagem que eu selecionei para vocês aí é da Segunda Guerra Mundial, representando a Segunda Guerra Mundial, que é um tanque de guerra, e ali ao fundo a gente vê o seguinte, a gente vê uma imagem de uma pirâmide representando um país africano, que é justamente o Egito. Quando a gente liga a imagem de uma pirâmide, a gente pode ligar aí o Egito também. Beleza? Então o que vai acontecer? Essa imagem está representando a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi importantíssima para um processo de descolonização, ou seja, hoje já é usado o termo independência das colônias do
do continente africano, dessas áreas da influência aí dos países europeus, visto que todos esses países aqui, todos esses territórios aqui estavam sendo dominados por essas potências europeias. E a partir da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, começa esse processo de independência dos países, ou seja, eles vão começar a se libertar, começar a se dirigir, se organizar a sua própria vida, livre dos mandos aí dos continentes europeus, beleza? Outra coisa também que vai contribuir, que eu selecionei mais uma imagem para vocês, foi dessa bandeira aí, né? Que está representando, dessa imagem que está representando a bandeira norte-americana, a bandeira dos Estados Unidos, que era capitalista, e a bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era socialista. Beleza, pessoal? Então, olha só, primeiramente, a gente tem que entender essas coisas. A partilha da África, que foi o quê? A influência dos países europeus no continente africano. Essa influência vai perder força logo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Esses países europeus que estiverem envolvidos na Segunda Guerra Mundial, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, eles vão perder a sua força. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, por exemplo, ele não vai ser invadido pela Alemanha. A França vai ser invadida pela Alemanha. A França era um grande potencial industrial. Ela vai ser invadida pela Alemanha e vai ser destruída. A Alemanha vai ser invadida também pela União Soviética, consequentemente vai ser afetada, destruída, as suas indústrias. A Inglaterra não foi invadida, mas ela foi bombardeada pela aeronáutica alemã. Então o que vai acontecer? Toda a Europa estava praticamente retalhada, destruída, bombardeada e tudo mais. Isso aí vai enfraquecer a influência desses países europeus no continente africano. Vendo isso aí, os países, as lideranças do continente africano, após a Segunda Guerra Mundial, vão começar o seu processo de independência das suas colônias, dos seus territórios, beleza? E essa independência vai ser promovida, incentivada, proporcionada, alimentada por quem? Por esses dois países aí, por esses dois blocos, o Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Por quê, professor? Qual é o interesse deles? Conquistar, adquirir áreas de influência. Esses dois blocos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, incentivaram, alimentaram, patrocinaram a sua luta de independência, a luta de independência dos países africanos, fornecendo armas, treinamento, equipamento, mantimento, medicamento, alimentos e tudo mais, para justamente esses países continuar o seu processo de independência. Muitas foram feitas de forma pacífica, outras foram um acordo e outras foram o quê? Através das armas mesmo. Beleza, pessoal? Só para a gente entender o seguinte, muito se fala sobre essa Guerra Fria, essas duas ideologias, essa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Agora a gente tem que entender qual a ideologia de cada um. A ideologia capitalista é uma ideologia política e econômica. A socialista também, política e econômica. O que defende o capitalismo? Defende nada mais, nada menos que a propriedade privada. Que cada indivíduo, cada pessoa tem o direito de ter propriedade privada. Certo? E divide também, com isso ela vai reforçar o quê? As classes sociais. A divisão entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Entre o capitalista, que é justamente o que tem, que é dono dos meios de produção, que seriam o quê? As fazendas, as fábricas, as lojas, os equipamentos, maquinários e tudo mais, e o capital, ou seja, o dinheiro que vai ser usado justamente para o investimento, ok? Isso vai ser aí a ideologia capitalista, a liberdade econômica. A ideologia comunista é o seguinte, ela também permite que tenha os meios de produção, que seriam as fazendas, os equipamentos, a indústria, o maquinário, o capital também, que é o dinheiro de investimento, mas todo esse investimento não pertenceria a um indivíduo, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, mas pertenceriam ao Estado, era de tutela, ou seja, o Estado é tutor de todos esses meios de produção e acabaria com as classes sociais, ou seja, não existiria nem ricos nem pobres. No capitalismo tem ricos e pobres,
Teria o capitalista e o proletário, que não tem nada, só apenas uma força de trabalho, que vai vender essa força de trabalho para poder o capitalista explorar ela e enriquecer. Essa é a ideia capitalista. No comunismo, não. Não teriam mais as classes sociais, teoricamente não teriam essas classes sociais, todos os meios de produção, máquinas, equipamentos, fazendas, indústrias, fábricas e dinheiro pertenceriam ao Estado, o Estado ia administrar, gerar emprego, educação, acabar com as desigualdades sociais, com as classes sociais. Se você observar o capitalista analisando esse ponto de vista, poxa, eu vou perder a minha fazenda, meu carro, minha indústria, meus maquinários, meu equipamento, meu dinheiro, para poder ceder a todo mundo, não é interessante para mim. Isso na visão capitalista. Na visão socialista, aquele que não tem nada, proletário, que era aquela classe que não tem nada, apenas a sua força de trabalho, poder ter a oportunidade de ter isso aí, era vantajoso. Tudo isso aí e poder ter seu ganha-pão, seu modo de sobrevivência, era vantajoso. Então, só para a gente entender como era a ideologia que se fala, ideologia capitalista e socialista. E cada um desses dois blocos defendia, cada uma, a sua ideologia, a sua ideia. Ok, pessoal? Prosseguindo. Vamos lá. E aí nós temos o processo de independência da África, né? Aquilo que eu comentei já com vocês. Após a Segunda Guerra Mundial e a Conferência de Bandung, essa Conferência de Bandung, ela foi o seguinte: se reuniu ali na Indonésia, em 1955, um país, vamos dizer, teoricamente local, um país teoricamente neutro, para se debater aí, países africanos, para se debater aí o seu processo de independência e seu alinhamento. Ou eles iam escolher estar do lado do capitalismo ou estar do lado do socialismo, ou defender o lado dos norte-americanos, capitalistas, Estados Unidos, ou socialistas, soviéticos, União Soviética. E aí eles vão optar por não estar alinhado a nenhum deles. Nessa conferência de Bandung, os países da África vão optar por não estarem alinhados nem a capitalistas, nem a socialistas. E aí vai surgir aquele termo que eu já comentei com vocês, o chamado terceiro mundo. Que primeiro mundo era o capitalismo, segundo mundo era o socialismo e o terceiro mundo era justamente aqueles países que não estavam aliados a nenhum desses dois blocos, correto? Seriam os países pertencentes ao terceiro mundo, que depois vai ter uma outra denominação, que seriam os países que não eram desenvolvidos, que eram países de economias fracas e tudo mais, beleza? Então, a partir dessa conferência de Bandung vai se determinar isso aí, o não alinhamento da maioria dos países aos dois sistemas aí que estavam nesse momento. O primeiro país a se libertar foi Gana, em 1955, nesse contexto aí, dessa reunião. E em seguida, né, e em 1965, quase todos os países haviam sido libertados. Depois houve um período de espera, e em 1975 foram libertadas as últimas colônias africanas, do Saara espanhol, Angola, Moçambique e tudo mais. Beleza, pessoal? Então deu para pegar aí a ideia. A influência norte-americana e a influência soviética estava tudo na alimentar esse processo de libertação aí dessas antigas colônias europeias. Eles patrocinaram, eles incentivaram essa libertação. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque eles queriam ter a área de influência, mercado consumidor para os seus produtos industrializados. Essa era a ideia dos Estados Unidos. Área de influência, aumentar o seu poder ali na França e também ter mercado consumidor para os seus produtos industrializados. E já a União Soviética tinha o objetivo de quê? De aumentar, além de aumentar a sua influência também, lutar, combater ali o imperialismo, o imperialismo dos países da Europa, dos países capitalistas, além de também tentar impedir, reter ali o avanço capitalista ali na África. Beleza? Prosseguindo. A independência, né, independência dos países de 1840 a 2010, aqui são anos que ocorreram, anos e as imagens aí representamos localidades que vão representar os processos de independência, pessoal. Então tá aí essa imagem aí também, nós temos no nosso referência, ó, essa imagem para você dar uma olhadinha nela direitinho. Anos que iniciaram e continuaram o processo de independência de acordo com cada cor aqui no continente africano. Prosseguindo, observe só um minutinho, volta aqui, Rubens, rapidinho. Observe o seguinte, em 2010, nós tínhamos países também, nós tínhamos países também lutando pelo seu processo de independência. Aqui, ó. Que país é esse? A gente já estudou esse país.
o Sudão do Sul. Lembra aquele processo de independência entre o Sudão e o Sudão do Sul? Ali ocorrido um processo ainda em 2010. Ok, prosseguindo. Pessoal, uma coisa que também muito se envolveu, muito se colocou aí no continente africano, foi as crianças soldados. Eram crianças que foram incentivadas aí ou pelos governantes, ou por milícias ali, ou por grupos armados dentro do território, a lutar pelo processo de independência, a lutar aí contra grupos rivais, visto o seguinte: quando se foi feita a partilha da África, a gente já comentou isso aí, colocaram-se tribos rivais, etnias diferentes, religiosas diferentes, religiosamente falando diferentes, em um mesmo território, com o objetivo de criar uma rivalidade. Essa rivalidade não é promover uma união desses povos contra o seu dominante, contra o seu dominador, que era quem? Os países europeus. Então foi uma forma intencional de manter o controle sobre aquelas áreas, beleza? E após a tentativa, o processo de independência, muito se usará crianças, né, para os combates, inicialmente como portadores de recado, como cozinheiro e tudo mais, depois em lutas armadas também. Elas irão pegar em armas, irão combater aí os seus rivais, os seus inimigos e assim por diante. Ok, pessoal? Muitas lutas dessas são de questões territoriais, são para manter as suas áreas de influência ali, seus territórios. Ok? Essas crianças aqui, elas são exploradas, elas são drogadas, elas são incentivadas a combater dentro das regiões ali das suas antigas tribos, os seus familiares, e acabar com qualquer vínculo de retorno às suas antigas origens. Essa é a intenção. Então, beleza. Em 2017, a Organização das Nações Unidas listou que 7 dos 14 países que recrutam e usam crianças soldados nas forças estatais, quando fala forças estatais, forças de governos, os próprios governantes, ou grupos armados, estavam na África, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Mali, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Sudão. Crianças soldados do partido, né, PAIGC, durante a Guerra da Independência da Guiné-Bissau em 1974. Provavelmente, não sabemos, né, mas tem aí mais de 40 anos, 46 anos aí esse processo, essa criança, essa imagem dessa criança, e provavelmente essa criança não está mais entre nós, né? Beleza, pessoal? Ainda foi no processo de independência aí desse país aí da Guiné-Bissau. Prosseguindo, aí nós temos dados aí, crianças e soldados na África, país Sudão do Norte, né? Darfur, soldados infantis recrutados 6.500 desde 2003. Sudão do Sul, 17.000 desde 2013. República Centro-Africana, 10.000, 2013. Nigéria e países vizinhos, 2.000 crianças recrutadas no ano de 2016. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí a gente tem um caso para se falar, que é justamente a independência da Angola, né? Por que Angola? Porque Angola é um país bem semelhante ao nosso. Ela foi colonizada assim, alguns traços semelhantes ao nosso. Primeiramente, ela foi um país colonizado pelos portugueses, tem a língua portuguesa, teve influência portuguesa no seu território. Por isso a gente escolhe falar justamente da Angola, Angola. E o processo de independência dela teve muito a ver, foi um reflexo justamente da Guerra Fria. Foi o maior exemplo que a gente pode dar aí da influência norte-americana e da influência soviética, foi justamente no território da Angola. A luta de libertação foi marcada por 3 movimentos nacionalistas angolanos. Cada um desses movimentos aqui, eles recebiam influência norte-americana, dos Estados Unidos, soviética e também até da África, também, que desejava ali ter uma influência. Tiveram incentivos militares não só da União Soviética, mas tiveram treinamentos em Cuba, tiveram soldados cubanos lutando, tiveram ali fornecimento de medicamentos, materiais, equipamentos de guerra, treinamentos militares também na União Soviética, para poder combater nos campos de batalha contra ali movimentos. Todos eles foram movimentos de independência, mas cada um desses movimentos de independência tinha o objetivo de instalar, de lutar pela independência através ou dos Estados Unidos, ou da União Soviética, ou da África do Sul. Então vamos lá. Frente Nacional de Libertação de Angola, líder Oden Roberto, que era pró-norte-americano, era do lado norte-americano, ou seja, era
capitalista, Movimento Popular de Libertação pela Angola, líder Agostinho Neto, recebia ajuda militar e apoio financeiro da União Soviética, e União Nacional para a Independência Total da Angola, líder Jonas Savimbi, que era influenciada pela África do Sul. Beleza, pessoal? Ficamos por aí, prosseguindo, vamos dar uma olhada aqui. Ficamos por aí e na próxima aula nós falaremos mais sobre outros assuntos aí. Pessoal, o exercício que eu deixei da semana passada para a gente corrigir hoje. Vamos lá. O que foi a doutrina Truman? Foi uma política externa adotada pelo presidente norte-americano Truman de combate e contenção ao avanço da União Soviética e do bloco socialista, oferecendo assim aos seus aliados tanto ajuda econômica quanto militar. Segunda questão, qual o conceito de imperialismo? Chegou nossa amiga, a professora Cássia aqui, um forte abraço para ela e para toda a equipe dela. Imperialismo é uma forma de um país exercer seu poder sobre outro país a partir da influência direta ou indireta, com atuação em vários ramos, sejam territorial, militar, econômico, político e ideológico. Terceira questão, o que foi a Aliança para o Progresso? Foi um apoio economicamente, que também visava conter o avanço tanto da União Soviética quanto do socialismo na América Latina. Prosseguindo. Quarta questão, de que forma se deu o exercício da soberania americana direta e indiretamente na América Latina? De forma direta se deu na influência da independência do Panamá e a construção de seu canal. De forma direta. E de forma indireta se deu com incentivo a regimes autoritários de cunho militar, como o caso do Chile e da Argentina. O Brasil não teve o apoio também da norte-americana aí para influenciar diretamente no seu território, né? O que foi a doutrina de segurança nacional? Foi uma doutrina que procurava garantir a ideologia implantada naquele momento e o alinhamento às ideias capitalistas norte-americanas, procurava identificar, perseguir e eliminar as pessoas que eram contrários ao regime, como comunistas, socialistas ou simpatizantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, qualquer um dos que fosse considerado uma ameaça à ordem social. Prosseguindo, exercício dessa aula para a próxima semana, o que foi a Conferência de Bandung, o que podemos entender por crianças e soldados, qual o interesse norte-americano e soviético na independência das colônias no continente africano, porque só depois da Segunda Guerra Mundial se iniciou o processo de independência das colônias africanas. Prosseguindo, fica essa mensagem, o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo, veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Atribuído a Madre Teresa de Calcutá, nossos referenciais, um forte abraço e até a próxima semana. Valeu!